Hello everybody, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de inglês, turminha de sábado, tá? Turma da unidade de Embu-Guaçu, inglês, das 8 às 10. Turminha das 8 às 10. Sejam bem-vindos, vamos começar. Pessoal, nós temos aí essa aula, mais uma das nossas aulas aí para a semana, certo? Na semana passada nós estávamos aprendendo a respeito do o simple present, tá? Que em inglês seria o uso de dois verbos auxiliares, que é o do e does. Do e does. O do nós já fizemos alguns exercícios, já vimos mais ou menos como que ele funciona, tá? E agora a gente está aprendendo bastante a respeito do does. Como que funciona o does, o que o does ele trabalha, quais pronomes pessoais se encaixam com does, tá bom? É isso que a gente vai ver aqui. E aí, para vocês entenderem bem, nós estamos na Unit 7, unidade 7, e na aula passada eu finalizei ela falando sobre a introdução, tá? E aí nós vimos um pouco sobre o que tem numa casa, sobre os cômodos de uma casa, sobre, por exemplo, os ambientes dela. Se você mora num apartamento, se você mora num condomínio, como que fala essas coisas em inglês? Se você mora numa casa grande, uma casa pequena, tá? A gente aprendeu todas essas informações aí a respeito do, no caso, simple present, ou presente simples na língua inglesa, no caso, com mais foco no does, tá? Focamos um pouco no does. Na aula de hoje, a gente vai continuar, nós vamos dar continuidade, e aí a gente vai para a 62, page 62, página 62, unit 7, unidade 7. Describing your house, descrevendo a sua casa, tá? Então nós temos aí um texto. Esse texto aí é uma conversation. Nós temos uma conversation between Leah Alp e William, certo? São três personagens do livro. A gente sabe que o Alp é o personagem principal e os secundários aí, a Leah e o William, ok? Os amigos dele aí da escola americana. Bom, aqui muito possivelmente na imagem que vocês já devem ter aberto aí o livro, na 62, 62, eles estão, pela imagem, finalizou a aula, tá? The class is over, and they are going home, estão indo para casa. And while they are going home, they are talking. Enquanto eles estão indo para casa, estão conversando, ok? E aí, vamos ver o que o texto fala? Então, open your books, page 62, describing your house, tá? É esse textinho aqui, vou mostrar para vocês o livro. Olha aí, tá? Describing your house. Esse é o texto. E essa é a imagem deles. Ok? Muito bem. Aí, veja só. Vamos ver, eu vou ler o texto e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui de novidade, tudo bem? Vamos lá? Alp invites his friends to his house after classes. Então, Alp convida seus amigos para a casa dele depois da aula. Aí a Lia diz assim, olha o que a Lia fala, interessante. What is your address, Alp? Aí o Alp responde, I live near the lake. It is on Lake Avenue. A Lia diz, I know where is it. There is a wonderful sightseeing for those who live there. Aí o Alp responde, yes, there is, but it is a little cold because of the breeze. Aí o William fala, diz assim, but there is a positive aspect. You are surrounded by nature. Aí a Lia diz, the environment is perfect. Trees, plants, birds, animals and natural beauties. William responde,
All over the world, we can see different kinds of beauties, cultural aspects, sightseeing, clothing, housing. I hope this. Let's go, guys. When we arrive home, we talk about many things. Aí a Lia responde, Great! We teach you about our culture and you tell us about yours. Muito bem. Aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Uma short conversation, uma pequena conversação entre os personagens, as personagens da coleção, certo? Do livro. E aí, nesse exercício, nós não vimos nenhuma palavra assim, talvez muito diferente, tá? São palavras que nós já estudamos, a maioria delas. Na segunda fala da Lia, nós temos aí, ó, there is a wonderful sightseeing for those who live there. Sightseeing seria uma vista, tá? Uma vista principalmente natural, certo? Uma vista natural. Aí o Alp fala no final assim, yes, there is, but it's a little cold because of the breeze. Sim, existe, lá existe, mas é um pouco frio por causa da breeze, da brisa, ok? Aí uma outra palavra que eu quero focar aqui com vocês é na próxima fala, na fala do William. Ele diz assim, ó, but there is a positive aspect. Mas existe um aspecto positivo. You are surrounded by nature. Então, você está surrounded. Esse surround dá uma ideia surround dá uma ideia de som, uma questão até acústica, dependendo da frase. Mas nesse caso aqui, nessa frase específica, esse surrounded quer dizer que ele está cercado, certo? De quê? De natureza, tá bom? Por isso que eu falo muito para os alunos, inglês não é tradução ao pé da letra. Inglês é o quê? Interpretação. A gente tem que interpretar o texto, tá? A gente tem que interpretar o texto, não só o texto, mas também a gente precisa interpretar a situação de uma maneira ampla, de uma maneira completa, para poder entender o que aquele personagem, o que aquele falante ele está se referindo. No começo é uma questão assim meio complicada de fazer isso, porque você está aprendendo ainda, você está inferiorizando palavras, você está compreendendo muita coisa. Mas com o tempo isso acaba se tornando algo assim bem, como posso dizer para vocês assim, natural. Acaba se tornando algo super natural. A gente entende, a gente compreende de maneira simples até, muitas vezes. Ok? Agora, muito bem. Page 63, página 63. Agora nós vamos para o highlights. Highlights são os pontos altos, os momentos altos, certo? Da nossa deixa eu aumentar aqui, melhor aqui essa imagem. Acho que ficou melhor um pouquinho. Da nossa aula. E aí, pessoal, nesse momento aqui, o que vai acontecer? Nesse momento a gente vai entender a questão gramatical, certo? A gramática, ela é de suma importância para a gente aprender o inglês. Teve um tempo atrás aí no Brasil, existiu como posso dizer assim, uma febre, uma moda de que ensinar gramática não era algo necessário, né? As escolas vendiam muito isso. Eu sempre fui muito contrário a essa posição, a essa ideia, porque assim, a gramática ela faz parte do nosso dia a dia. Você não pode utilizar uma frase, mesmo que seja na língua portuguesa, de maneira errônea, né? Falar por exemplo, utilizar o plural junto com o singular na mesma frase, se torna algo assim, um tanto, assim, não é legal você se expressar assim, principalmente no ambiente de trabalho, por exemplo. A gente tem que saber se expressar, a gente tem que saber se colocar em situações, sair de situações. Para isso,
uma fala correta, coerente, é a melhor coisa. Então, assim, a gente tem que conhecer a gramática, tá? Então, assim, hoje em dia, o foco das escolas de idiomas é o quê? Ensinar o inglês para os alunos, tá certo? Ensinar a comunicação. E aí a gramática não é algo tão primordial. Eu já discordo um pouco desse ponto de vista. Eu acho que a gramática ainda é sim algo importante. A gente tem que saber falar corretamente, sim. A gente precisa saber se expressar de maneira coerente, coesiva, sim, tá? Porque isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia. Né? A gente, inclusive, uma pessoa que fala corretinho, fala bonitinho, a gente acaba dando até mais atenção para essa pessoa, né? Mais seriedade, né? Então é importante a gente conhecer da gramática, saber utilizar a gramática, compreendê-la. Não é algo tão difícil assim. No português mas no inglês não. O inglês, por incrível que pareça, a gramática inglesa é muito mais simples, é muito mais fácil. A construção das frases, né, no inglês, a estrutura é algo muito mais simplório do que no português, por exemplo. Tá bom?